Saudações infernais e subterrâneas de Plutão, rei do submundo, vos traz uma crítica ao react de Uma Odisseia Espacial, a saga completa, editado pela espanhola Debocido. E sim, vem em espanhol a compilação dos quatro volumes da tetralogia Odisseia no Espaço, escrita por Arthur C. Clarke. Acabei de ler há pouco tempo. Está aqui uma curta biografia do próprio Arthur C. Clarke, grande escritor inglês com nacionalidade singalesa. Foi dito que tens 4 tradutores, cada um com o seu volume. Sim, é os 4 volumes, como vocês estão a pensar. Uma nota introdutória assinada pelos próprios Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick, embora esteja traduzido em espanhol. Dessa vez não veio da FNAC, veio do Corte Inglês, através da livraria deles, e comprei online porque já comecei a trabalhar no escritório, e coisa que eu não tenho quando está-se num escritório relacionado com atendimento ao cliente é mesmo isso, tempo. Com mais de 1100 páginas, pequenino, ele ficou já ali na minha vida, que é umas críticas do New Yorker e da Time, bastante positivas até, e uma pequena sinopse. Com menos de um mês a chegar, tenho que elogiar o Corte Inglês, a sua secção de livraria. Custam 16 euros com os portos, mas olhem, só em Espanha, menos 2 euros do que em Portugal. Já falei isso no vídeo sobre a fundação, a diferença do acesso à cultura entre Espanha e Portugal. Em relação aos filmes 2010 e 2001, foram os únicos, 2008 no espaço, 2010, que em algumas traduções, salvo erro, não sei se foi na RTP ou no Hollywood, fizeram como primeiro contacto. É diferente em relação aos filmes, bastante diferente até. Numa nota pós-livro de 2001, o próprio Arthur C. Clarke coloca uma nota, acho que é uma nota pré-livro, o próprio Arthur C. Clarke, salvo erro, coloca as diferenças, coloca o porquê de fazer a diferença entre o filme e o filme e o livro, porque ele estava a fazer o argumento. Essa aqui é a nota introdutória, que já vos mostrei há pouco. Salvo no final do livro, ou no início da Odisseia 2, que ele deixa essa nota particular. Deixa essa nota que, para quem já viu o filme, os 2 filmes, são bons filmes, para quem gosta de sci-fi. Talvez obras não é como o caso da nota do autor, que explica o que vos mencionei, que é e a atualização que a própria história levou com a chegada ao Homem-Lua, Skylab e outras missões que houveram precisamente com a Mir, que em 82 foi antes da Mir. Não é uma nota posterior, é uma nota introdutora ao 2010, a segunda Odisseia, ou ao 2000 segundo algumas traduções do filme, 2010, primeiro contacto. O que é que me deu hype para comprar o livro? Vi o filme em Super HD, não é Super HD, mas não é, no XN Movies, já tinha visto no TV Cine, fiquei assim com aquele bichinho de comprar o filme. Depois de ter visto o filme por inteiro no streaming da NOS, muito obrigado a NOS por ter-me servido. Mais uma vez, fiquei ainda com uma hype que já vem desde miúdo. Ler os livros dele. Vem na Europa América, que eu não estou a meia, comprado com hoje em dia dá-se para um livro, mas, como sabem, o meu conhecimento geral em Portugal, a Europa América fechou, e não estava para esperar mais do que 30 dias por uma edição em português, que era muito mais cara do que isso. E há edições em português, mas ficava muito mais caro do que está os 15 euros que tem por isso. Os 4 livros e a minha leitura filosófica ou interpretação do livro é, sobretudo os 2 primeiros.
será que existe um monolito que condiciona o livre-arbítrio do ser humano, desde as primeiras espécies hominídeas até a atualidade? É provável, porque até o monolito é ocultado pelas autoridades. É provável, como pode não existir, na situação de 50-50. Os contatos com alienígenas poderão ser perigosos com a humanidade? Já Stephen Hawking disse o mesmo. Numa entrevista do Guardian, em que me serviu de base para um trabalho sobre o sinal de vida de José Rodrigues dos Santos. E até os livros dele me serviram de inspiração para esse vídeo. E eu fui nesse sábado, dia 23 de outubro, ao lançamento de Jardim dos Animais com Alma, que fala de um quadro de Erasmus Bosch. E quem sabe? Ainda não li o livro dele, vai ser o livro que eu vou ler a seguir. Agora estou a ler a Fahrenheit 451 em francês. E se calhar vai ser o próximo a ter um react. Mas o próximo a ler vai ser o de José Rodrigues dos Santos, a seguir do Fahrenheit. Em relação ao... Voltando aqui ao Odisseia no Espaço, é um alerta, em parte. Porque nós não podemos confiar em máquinas para tudo. Não podemos tirar o fator humano das máquinas, das operações humanas, sejam elas num simples caixa de um supermercado, até uma missão espacial, seja para a Lua, seja uma missão a baixa órbita, como é as visitas à Estação Espacial Internacional, ou uma ida a Júpiter. Nunca podemos, jamais em tempo algum, desligar o fator humano de uma operação que é concebida por humanos. Não podemos colocar as máquinas no lugar dos humanos, porque também os humanos não são máquinas, nenhum ser vivo é máquina. Não podemos colocar máquinas a fazer aquilo que os seres vivos fazem, mesmo por muito rotineiras e monótonas que sejam essas operações, porque enquanto o ser humano consegue ter variabilidade de pensamento, as máquinas são programadas para fazer sempre o mesmo. E a inteligência artificial levada ao extremo como está a ser levada nos tempos que correm, porque a inteligência artificial está a ser conduzida para um ponto em que corremos o risco de entrar como o HAL aqui, ou como os antagonistas do Exterminador Implacável. E, pelos vistos, a ficção científica não ensinou nada aos seres humanos atuais. A inteligência artificial pode ser bom para um lado, mas tem um lado negro muito, muito intenso. E ela tem que ser controlada. A inteligência artificial deve ser só para coisas, para situações em que o ser humano corre risco de vida. E essa tem que ter uma rotina de programação muito limitada. Porque senão corremos o risco a sério de entrar numa Matrix, embora hajam seres humanos que parecem estar numa Matrix por não alguns telemóveis, ou corre o risco de haver muitos sistemas HAL em que prejudiquem ou danifiquem de forma séria ou definitiva a vida do ser humano. Livre a ler. Se não puderem comprar em espanhol por dificuldades linguísticas, comprem em português. Vai ser uma dor de cabeça esperar pelos 30 dias que leva, pelo menos 30 dias úteis, segundo a Bertrand. Atenção, 30 dias úteis, ou seja, são mês e meio. Esses foram 15 dias depois da encomenda, nem chegou a completar um mês. Eles nem sequer completaram um mês após a encomenda. Volto a repetir, os meus parabéns ao Corte Inglês, a sua secção de livraria. Ganharam um cliente. Quem sabe um dia desses volto lá fazer compras. Não vou lá comprar o Dune, caso compre o Dune. Já tenho outro por causa do custo, porque os 6 livros lá vai-me ficar mais caro do que comprar em francês. Se tiver paciência para esperar mês e meio na Bertrand, vai-me ficar muito mais caro. E pronto, deve ser uma exceção, mas vir alguma literatura em espanhol que me pesque os ouvidos ou o cérebro, vou lá de certeza comprar a eles. Era um cliente por muitos em bons tempos. Leiam. Livro interessante para vos dar um banho de ética sobre tirar o fator humano de tudo. Todas as atividades. Não, jamais em tempo algum tirem o fator humano. Essa é a lição. Essa obra-prima da Arthur C. Clarke nos transmite nos seus 4 volumes. E as possíveis contactos com entidades não terrestres têm que ser feitas com muito cuidado. E quem sabe se aquilo que alegadamente foi feito na área 51 com o alegado balão meteorológico
em Roswell não terá sido uma forma de precaver os danos daquele contato podia ter tido. Quem sabe? Nós não, os humanos normais não estiveram lá para confirmar ou não. Livro a ler, se conseguirem ler em espanhol, melhor, poupam bastante dinheiro. Estão aqui 4 livros por 15 euros ou 16 com os portos. Se não puderem, em português, leiam na língua que vocês conseguirem, porque é um livro muito bom. Se calhar ainda, em certo ponto, não disse que era a relação quando fiz o vídeo sobre a trilogia da Fundação. Disse que a tua claro que era mais hardcore. Aqui tenho que dobrar essa lista de espaço lesse melhor do que a trilogia da Fundação. É muito mais fluido em termos narrativos, e os livros, como diz aqui um apontamento a torre circular, não têm uma ligação direta. É quase uma soap opera espacial, como é a Fundação, mas que surgiu um bocado avant la lettre, antes de ter esse conceito, como Star Wars, ou embora esse tenha sido depois de Star Trek, mas Star Trek é uma série, e o soap opera filme saiu apenas com Star Wars, a primeira soap opera, mesmo a série como filme. E esse, tanto Odisseia no Espaço 2001 como trilogia dos primeiros volumes da Fundação relacionados surgiram antes desse conceito de ganhar pernas no cinema. Por isso, vocês a lerem Odisseia Espacial ou a Fundação estão a ver o que deu origem a essas soap operas que são completamente a loucura do mundo para quem gosta de sci-fi. Boas leituras. Quando eu acabar de ler o Fahrenheit 451, que é um livro bem atual, farei o meu react, a minha crítica. Depois a relação ao livro do Jardim dos Animais com Alma, também farei o mesmo. Não fiz unboxing por conta da fação de lançamentos, ontem em 23, fação de lançamentos, e depois eu vos digo qualquer coisa. Saudações, beijinhos e abraços. Deem like ou dislike, partilhem. Até um dia desses, até o próximo vídeo. E ainda não cheguei aos 100 nem 1000, né? Tenho 14 seguidores, mas um dia é de chegar. Tchauzinho.